Menina encontra um vestido branco que serve perfeitamente, mas há algo errado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia, levanta, filha. Vai se atrasar para a escola. A voz de Maria ecoou naquele cômodo úmido, onde mãe e filha se espremiam numa kitnet de menos de 10 metros quadrados. Lúcia esfregou os olhos e se sentou sobre o colchão fino estendido no chão de ladrilhos encardidos. A menina de 10 anos, magricela, cabelo despenteado, usava uma camiseta velha tão surrada que já nem dava para ver o desenho original no tecido. Mãe, hoje eu tô sem casaco. O velho rasgou de vez. Lúcia falou baixinho, olhando para a única camisa branca que tinha, com a gola chamuscada. Maria suspirou. Veste o meu suéter. É grande, mas melhor do que sair sem nada. Lúcia assentiu obediente. Vestiu o suéter cinza chumbo, com cheiro de mofo, e pôs nas costas a mochila com a alça rasgada. Do lado de fora, a favela Vila Esperança pulsava com seus sons habituais, latidos de cachorro, carrinhos de comida matinal e gritos de bêbados discutindo. A paisagem era feita de telhas tortas, paredes cobertas de limo e vielas tão estreitas que dois passantes tinham que se espremer para não se esbarrar. Lúcia, espera aí! Uma voz infantil chamou atrás. Era Camila, a vizinha que estudava na mesma sala. Hoje cê não trouxe marmita. Lúcia balançou a cabeça. Minha mãe não conseguiu fazer. Camila olhou para a mochila rasgada, depois abaixou os olhos. Quer eu divido meu pão com você? Lúcia sorriu de leve, o olhar brilhando. Sério? Mas não conta pra minha mãe não, hein? Se ela souber, vai me chamar de boba. As duas seguiram juntas até a escola. A escola municipal Rui Barbosa ficava a uns 10 minutos a pé da pensão, mas para pernas tão pequenas, o caminho parecia interminável entre lama, lixo e cocô de cachorro. Na porta da escola, crianças de famílias mais abastadas vestiam uniformes limpinhos e tênis de marca. Lúcia e Camila se encolhiam num canto, fugindo dos olhares de desprezo. Eu odeio essa minha saia, Lúcia murmurou. Tá curta e toda desbotada. E você queria qual? Perguntou Camila. Um vestido branco. Comprido, rodado, com renda, tipo das princesas dos desenhos que vejo na Lan House. Camila caiu na risada. Princesa de desenho? Cê assiste demais. Ninguém anda de vestido branco por aí, não. Lúcia sorriu, mas seus olhos carregavam tristeza. Você não entende. Quando eu visto branco, parece que eu tô limpa. Como se eu não morasse nesse lugar imundo. Camila ficou em silêncio. A sinceridade da amiga a deixou sem palavras. À tarde, depois da aula, Lúcia não voltou direto para casa. Parou numa lan house velha da esquina, onde deixavam crianças assistirem desenho por R$ 0,5 a hora. Oi, tio João, cumprimentou com educação. Oi, princesa pobre, respondeu João, o dono da lan house, um homem de meia idade com senso de humor duvidoso. Os mesmos desenhos de sempre? Lúcia assentiu. Só 30 minutos, por favor. João ligou o computador, mas lançou um olhar para a carteira quase vazia de Lúcia. Tá faltando quanto hoje? Lúcia corou. Eu só tenho 200. João suspirou, tirou do próprio bolso. Última vez, viu? Se não pagar, vai ter que limpar os teclados. Prometo. Lúcia exclamou, subindo na cadeira gasta, os olhos grudados na tela. Na tela, uma princesa loira rodopiava num vestido branco esplêndido, em um castelo iluminado. Lúcia se desligou de tudo ao redor. Ela desejava ser aquela princesa, só uma vez. Quando o relógio marcou 6 horas, Lúcia correu para casa. Queria cozinhar antes da mãe chegar do turno de limpeza numa loja de grife. Mas ao chegar, a porta já estava aberta. Maria estava sentada, ofegante, segurando uma sacola plástica branca. Mãe, já voltou? Lúcia perguntou. Maria assentiu, suando. Ai, hoje foi puxado. Mas eu trouxe uma coisa para você. Para mim. Os olhos de Lúcia brilharam.
Maria abriu lentamente a sacola, revelando um vestido branco. Apesar de estar um pouco amarrotado e com a barra levemente puída, era de uma beleza rara, gola de renda, costura delicada, camada de tule fina como névoa. Lúcia arregalou os olhos, boquiaberta. Mãe, esse vestido, de onde veio? Maria desviou o olhar. Da loja. Era defeituoso. Jogaram fora. Sério mesmo? Sério. A voz de Maria estava ríspida. Mas só pode usar em casa, tá? Não leva pra rua. Por quê, mãe? Porque vão rir de você. A barra tá rasgada. Você não quer ser motivo de piada, né? Lúcia hesitou, depois assentiu. Tá bom, mãe. Vai lavar as mãos. Vou esquentar o arroz. Lúcia segurou o vestido como se fosse ouro, e correu para dentro, o coração batendo forte. Finalmente, seu sonho se tornará real. Naquela noite, Maria dormia, mas Lúcia permanecia acordada. O vestido pendurado ao lado da cama parecia brilhar sob a luz amarelada. Ela passou os dedos pela renda, com mãos trêmulas. Amanhã eu visto um pouquinho, só dentro de casa, sussurrou. Mas a imagem do olhar da mãe ao entregar o vestido voltava à mente. Havia algo ali, uma inquietação disfarçada. Por que ela não olhava nos olhos? Por que estava tão ofegante? Lúcia virou de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Ouvia o som dos ratos no telhado, os latidos vindos do beco, e o ronco do estômago vazio. Mãe, chamou em voz baixa. Nenhuma resposta. Eu sei, a senhora não contou tudo, murmurou. Mas eu vou cuidar bem do vestido. Prometo. Ela fechou os olhos, ainda agarrada à barra do vestido. Em sonho, ela se via no meio de uma praça enorme, o vestido branco rodando ao vento, aplausos ao redor. Ninguém mais a olhava com desprezo. Na manhã seguinte, Lúcia acordou antes mesmo da mãe. Sentou-se de repente, os olhos fixos no vestido branco pendurado. A luz do amanhecer batia nele, fazendo-o parecer etéreo. O coração dela disparava. Só um pouquinho, só para provar, murmurou. A peça envolveu seu corpo magro como se fosse feita sob medida. Um pouco comprida, roçava os tornozelos, mas servia perfeitamente. Lúcia girou diante do espelho lascado, os cabelos desgrenhados voando. O que você tá fazendo? A voz de Maria soou às suas costas. Lúcia se virou num salto, o rosto vermelho. Eu só provei um pouquinho, mãe. Juro que não vou sair com ele. Maria a encarou por um momento, depois suspirou. Tá bom, mas tira logo. Não deixa ninguém ver. Esse vestido não é para esse lugar. Mas, mãe, ele é tão lindo. Eu sinto como se eu não fosse mais eu. Lúcia disse, com um brilho sonhador nos olhos. É só roupa, Lúcia. A gente continua sendo a mesma pessoa, com ou sem ela. Maria respondeu seca, um olhar tenso. Tira logo. Vou esquentar a sopa. Lúcia assentiu, foi atrás da cortina improvisada e trocou de roupa. Quando dobrou cuidadosamente o vestido, viu de relance a mão da mãe tremer levemente ao recebê-lo. Aquela sensação estranha voltou. Naquele dia, Maria não foi trabalhar, algo raro durante a semana. Ela ficou sentada à janela, olhando para o beco sujo, como se esperasse alguém ou escondesse algo. Mãe, não vai trabalhar? Lúcia perguntou com a tigela de sopa na mão. Não. Hoje deram folga rotativa. Tava fraco de movimento. Respondeu Maria, sem encarar a filha. Lúcia não disse nada. A mãe nunca faltava. Mesmo exausta, sempre saía cedo com seu esfregão e a bolsa marrom gasta. Mas agora estava ali, quieta, inquieta. À tarde, um carro preto parou na entrada da favela, uma cena incomum que atraiu olhares. Dele desceu uma mulher de camisa branca, óculos escuros grandes cobrindo quase todo o rosto. Os saltos batiam alto no chão molhado. Com licença, alguém aqui é Maria Fernandes? A voz cortante soou.
Alguns curiosos apontaram para a porta número 9. Lúcia lavava a louça quando ouviu as batidas fortes na porta. Maria atendeu, e seu rosto empalideceu. Laura Martins balbuciou. Lúcia se escondeu atrás da cortina, prendendo a respiração. Ainda lembra de mim, Dona Maria? Laura tirou os óculos, revelando olhos duros. Achei que tivesse abandonado o emprego. Maria ficou entre a porta e a visitante, tentando soar firme. Eu achei que era coisa descartada. Não sabia. Não finge, vai, cortou Laura. Aquele vestido não era defeituoso. Era peça exclusiva, protótipo da nova coleção. Que ideia é essa de levar para sua filha usar? Lúcia sentiu um arrepio. O vestido não era lixo? Então, a mãe tinha roubado? Ninguém me disse que ainda servia. Estava amassado, no saco de descarte. Achei bonito. Pensei que tinham jogado fora, Maria falou, a voz trêmula. Laura riu de canto. Você acha que loja de luxo é lixão? Quem você pensa que é para pegar o que não te pertence? Desculpa, eu devolvo, ou posso fazer hora extra para compensar. Laura cruzou os braços. Eu não vim aqui para negociar. Eu vim para dar um aviso. Se isso vazar, a loja pode ter sua reputação manchada. E você conhece as regras, não é, Maria? Maria abaixou a cabeça, as mãos apertadas com força. Me desculpe. Por favor, não chame a polícia. Eu tenho uma filha pequena. Laura olhou ao redor do cômodo, os olhos percorrendo as manchas de mofo nas paredes, as cadeiras com pernas quebradas e o armário de madeira compensada já apodrecendo. Sua filha? Onde ela está? Maria se virou bruscamente. Está dormindo. É assim que você ensina a sua filha? Que ser pobre te dá o direito de roubar? Lúcia apertou as mãos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela queria correr até lá e gritar na cara daquela mulher. Mas também estava com medo. Nunca tinha visto a mãe tão fragilizada. Foi a primeira vez. Eu juro, Maria balbuciou. Eu não fiz por mal. Primeira vez, última vez, quantas vezes forem não importa. Disse Laura friamente. Você me fez passar vergonha diante da diretoria. Acha mesmo que um pedido de desculpas resolve? Então ela se virou para sair, deixando para trás uma frase cruel: você e sua filha vivem no lixo, mas sonham com vestidos brancos. Ridículo. A porta se fechou com força. Maria ficou parada como uma estátua. E Lúcia desabou no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Naquela noite, o jantar aconteceu em silêncio. Maria não comeu nada, apenas olhava fixamente para o vestido dobrado sobre o armário. Mãe, Lúcia disse em voz baixa. Sim. Aquele vestido, eu não quero mais. Devolve para eles, tá? Maria ficou em silêncio, observando a filha. Você ouviu tudo, né? Lúcia assentiu. Ouvi sim. Eu não culpo a senhora. Só, tô triste. Maria engoliu em seco. Eu só queria te ver feliz. Você sempre quis um vestido branco, e eu não pensei muito. Quando vi aquilo no saco de roupas com defeito, achei que tinham jogado fora. Tá tudo bem, mãe, Lúcia abraçou a mãe. Eu te amo. Na manhã seguinte, Maria levou o vestido até a loja, esperando resolver tudo de forma pacífica. Mas assim que chegou, o segurança já a bloqueou. A senhora não pode entrar, disse ele de forma seca. Mas eu vim devolver o vestido. Preciso falar com a senhora Laura. A senhora está proibida de se aproximar da loja. Se não sair, vou chamar a polícia. Maria ficou parada em frente à vitrine reluzente, onde um dia limpava, esfregava, lavava. Agora, era apenas uma sombra que ninguém queria notar. Lúcia recebeu a mãe de volta em casa, notando o silêncio mais pesado do que nunca. Mãe, eles aceitaram o vestido? Maria balançou a cabeça. Não tem problema. Vou procurar outro lugar.
E você, continue estudando. Esquece esse vestido bobo. Lúcia olhou para a mãe, o coração apertado. Sentia que aquele vestido tinha levado embora não só a alegria, mas até o último traço de esperança no olhar da mãe. Naquela noite, a favela Vila Esperança parecia mergulhada num silêncio triste sob a garoa leve. Gotas caíam do telhado de zinco enferrujado, pingando em poças que pareciam eternas. No quarto escuro, Lúcia se encolhia debaixo do cobertor, os olhos abertos, encarando o canto onde o vestido branco ainda pendia. Aquela peça agora já não trazia alegria. Era como uma sombra, uma lembrança de algo errado. Mãe, Lúcia sussurrou. Maria estava deitada de costas, ainda acordada. O que foi, filha? A senhora vai trabalhar amanhã? Não. Vou descansar alguns dias. Lúcia hesitou. Por causa do vestido. Maria não respondeu. O silêncio durou um bom tempo. Lúcia voltou a falar: eles te demitiram por causa do vestido, não foi? Maria virou-se devagar e segurou a mão da filha. Não se preocupe. Não é culpa sua. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Eu prometo. Lúcia assentiu, mas a inquietação não passava. Ela sentiu medo pairando no olhar da mãe, uma tensão muda, como poeira fina suspensa no ar, infiltrando-se em cada respiração. Na manhã seguinte, Maria ainda permanecia deitada. Lúcia se arrumou sozinha. Vestiu a camiseta velha, já puída nos ombros, e o suéter enorme da mãe, depois saiu em silêncio. Na escola, Camila acenou, mas Lúcia só respondeu com um leve gesto de cabeça. Entrou direto na sala, sem brincar, sem participar das atividades em grupo, e não respondeu quando a professora chamou. No recreio, Camila correu até ela e puxou-lhe o braço. Lúcia! Ei, o que foi? Tá doente? Lúcia balançou a cabeça. Não. Só tô cansada. Tua mãe tá bem? Camila perguntou em voz baixa. Não sei. Acho que não muito. Ela foi humilhada por causa do vestido. Os olhos de Camila se arregalaram. O vestido branco? Lúcia assentiu. Não era roupa jogada fora. Era de uma loja chique. Acharam que minha mãe roubou. Camila ficou sem palavras. Meu Deus! Lúcia olhou para o nada. Agora eu nem consigo olhar para aquele vestido. Ele é lindo, mas me dá medo. À tarde, ao voltar para casa, Lúcia viu a mãe sentada à mesa, com alguns papéis e um caderno velho diante dela. O que a senhora tá fazendo? Lúcia perguntou. Anotando os lugares que estão contratando. Amanhã vou tentar entregar currículo. Será que vão aceitar? Não sei. Mas eu tenho que tentar. Maria respondeu com um sorriso sem cor. Lúcia abaixou os olhos. Mãe, se eu não tivesse falado do vestido, a senhora não teria pego ele. E não teria sido mandada embora. Não. Não, Lúcia. Maria segurou a mão da filha. Você tem o direito de sonhar. Quem errou fui eu. Lúcia engoliu o choro. Eu só queria ver a senhora feliz. Eu vejo o quanto a senhora sofre e me dói. Vamos passar por isso. Maria sussurrou. Mas nem ela sabia por onde começar de novo. No dia seguinte, Maria vestiu o casaco surrado, o rosto abatido, e saiu para entregar currículos em algumas lojas da cidade. Mas por onde passava, só ouvia negativas. Numa padaria chamada Padaria do Sol, o dono, um homem chamado Mateus Gomes, deu uma olhada rápida no currículo e sorriu sem jeito. A senhora trabalhou na Maison Zara? Sim. Lá é famoso, mas parece que teve um boato de que alguém roubou um modelo exclusivo, não é? Maria ficou paralisada. Eu não. Desculpe, mas não contratamos quem tem envolvimento com esse tipo de coisa. Mateus disse, encerrando a conversa. Maria saiu em silêncio, caminhando pelas ruas com passos pesados. O calor do meio-dia fazia o asfalto ferver, mas o peso no coração era ainda maior.
Lúcia ficou em casa sozinha. Sentou-se diante do vestido, observando-o pela primeira vez sob a luz do dia. Levantou a camada de tule, passou os dedos pelas rendas, analisou cada detalhe. Por dentro da gola, havia uma etiqueta pequena, coleção exclusiva Isabel Teixeira. Isabel Teixeira? Lúcia murmurou. Ela não conhecia o nome, mas a impressão refinada e o tecido nobre mostravam que aquilo não era uma peça comum. Correu até seu caderno velho, abriu numa página em branco e anotou o nome, como se fosse uma pergunta ainda sem resposta. Quando Maria voltou, Lúcia lhe mostrou o papel. Mãe, a senhora sabe quem é Isabel Teixeira? Maria leu o nome. É uma estilista famosa. Ela cria as coleções de alta costura de grandes marcas. Por quê? Lúcia apontou a etiqueta no vestido. O nome dela tá aqui. Maria se assustou. Então o vestido era da Isabel? Eu acho que sim. Maria suspirou. Agora entendo por que ficaram tão furiosos. Lúcia apertou a mão da mãe. Eu quero devolver, mãe. Não precisa. Eles não querem mais. Não é por eles. É porque eu quero que a senhora possa andar de cabeça erguida. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Ficou acordada até tarde, escrevendo uma cartinha. Para quem criou esse vestido? Eu sou uma menina pobre. Eu não sabia que ele era importante. Eu só achei ele lindo, e eu amei ele. Mas se ele fez minha mãe sofrer, eu peço desculpas. Eu não quero mais. Eu só quero devolver tudo. Lúcia. Ela dobrou a carta com cuidado, colocou entre as dobras do vestido e guardou tudo dentro de uma sacola plástica limpa. Na manhã seguinte, levantou-se bem cedo, sem acordar a mãe, e saiu com a sacola nas mãos. Parou em frente à antiga loja onde a mãe trabalhava. Ainda estava fechada, mas Laura Martins já havia chegado, usando um casaco preto e segurando um café saído do carro. Lúcia se aproximou, hesitante. Bom dia, eu sou a Lúcia. Laura apertou os olhos. A filha da Maria? Sim. Eu vim devolver o vestido. Laura olhou para a sacola nas mãos da menina e soltou uma risada de desprezo. Isso aí agora não vale mais nada. Mas eu não quero mais ficar com ele. Ele fez minha mãe sofrer. Laura arrancou a sacola, abriu, e seus olhos brilharam ao ver a carta entre o tecido. Lúcia ficou parada, esperando. Após alguns segundos de silêncio, Laura amassou a carta e jogou no lixo ali perto. Em seguida, puxou o vestido com força, rasgando-o nas costas com um puxão. Esse é o destino de coisas que não pertencem à sua classe. Lúcia ficou sem reação. Agora vá embora, antes que eu chame a segurança. Laura disse entre dentes. Lúcia virou e correu, lágrimas escorrendo sem parar. Ninguém na rua parou para olhar. Ninguém perguntou se ela estava bem. Todos apenas passavam, como se ela fosse invisível. Ela correu sem parar, passou pela lan house do tio João, pelo mercado, pela ponte, até que suas pernas ficaram dormentes. Sentou-se, exausta, em um ponto de ônibus velho, onde os cartazes estavam rasgados e desbotados. O que foi que eu fiz de errado? Ela se perguntou em silêncio. Lúcia ficou ali sentada, os olhos vermelhos, os braços apertando os joelhos. O vento frio cortava, congelando a pele. Cada respiração soltava uma nuvem de vapor branco no ar. Ela não sabia quanto tempo tinha se passado. O céu já começava a escurecer, e quase não havia mais ninguém na rua. Ei, menina! O que faz aqui sozinha? Uma voz masculina soou. Lúcia levantou a cabeça. À sua frente estava um homem de uns 50 anos, magro, vestindo uniforme de limpeza, com um crachá no peito que dizia o Juliano. Eu só tô sentada, Lúcia respondeu baixinho. Com esse frio todo, não devia estar na rua. Onde estão seus pais? Lúcia abaixou a cabeça e não respondeu. O senhor Juliano suspirou e tirou do bolso um pequeno pão embrulhado em papel. Toma, come um pouco.
Eu não dou conta de comer tudo. Lúcia hesitou, depois aceitou. Obrigada, o senhor é muito bondoso. O senhor Juliano sentou-se ao lado dela no banco. Você fugiu da escola. Lúcia balançou a cabeça. Eu fui devolver uma coisa. Mas eles não quiseram aceitar. E ainda rasgaram. O senhor Juliano franziu a testa. Era uma coisa sua? Não. Era um vestido que minha mãe trouxe. Mas eles disseram que foi roubado. O homem ficou em silêncio por um momento e depois falou baixo: os ricos muitas vezes não entendem nada. Só sabem proteger o que chamam de reputação, esquecendo que os outros também são humanos. Lúcia mordeu os lábios. Eles chamaram minha mãe de ladra. E me chamaram de um lixo igual à mãe. O senhor Juliano pousou a mão de leve no ombro dela. Escuta aqui, menina. Essas palavras não dizem quem você é. Um vestido não define seu valor. O jeito que você vive, o que sua mãe faz por você, isso é o que tem valor de verdade. Lúcia olhou para ele. Qual é o seu nome, senhor? Juliano. Mas todo mundo me chama de senhor Juliano. Eu limpo as ruas perto de onde você mora. Lúcia deu um sorrisinho fraco. Eu sou Lúcia. Muito bem, Lúcia. Agora vai para casa. Sua mãe deve estar preocupada. Quando Lúcia chegou em casa, Maria já tinha procurado por toda a favela. O rosto dela estava pálido de medo, os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado. Quando viu a filha de longe, correu e a abraçou com força. Meu Deus! Onde você estava, Lúcia? Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. Lúcia se jogou no ombro da mãe e chorou. Eu só queria ajudar a senhora. Achei que devolver o vestido bastava. Mas eles não querem o vestido. Eles só querem pisar na gente. Maria mal conseguia falar. Você não fez nada de errado. Você é só uma criança. Eu é que não devia ter trazido aquilo para casa. Não é culpa da senhora. Lúcia balançou a cabeça. A culpa é deles. Na manhã seguinte, Maria ainda estava determinada a procurar emprego. Mas foi surpreendida por uma ligação estranha. Ela atendeu, a voz cautelosa. Alô? Aqui é Laura Martins. A voz fria da mulher soou. Quero falar com você. Hoje mesmo. Maria apertou o telefone. Pra quê? Pra encerrar esse assunto antes que eu mude de ideia. Às 3 da tarde, Maria levou Lúcia até um café antigo no centro velho da cidade onde Laura havia marcado. O lugar estava quase vazio, apenas alguns idosos lendo o jornal. Laura já estava sentada na última mesa, de óculos escuros, segurando uma xícara de café fumegante. Você está atrasada, disse Laura, sem levantar os olhos. Desculpe. Não tenho carro. Maria respondeu. Lúcia apertava forte a mão da mãe debaixo da mesa. Laura lançou um olhar para a menina. Essa aí é quem vestiu o tal vestido? Maria assentiu. Sim. Tem cara de coitada mesmo, Laura disse com desdém. Mas ser coitada não significa ser inocente. Lúcia ficou tensa. Maria suspirou. Eu vim aqui pedir perdão. Eu não sabia o valor do vestido. Achei que fosse uma peça com defeito. Por favor, não me processe. Eu não tenho dinheiro, nem onde cair morta se for presa. Laura pousou a xícara, o olhar gelado. Na verdade, eu não te chamei aqui para te processar. Maria ficou surpresa. Então, quero que você assine um termo. Dizendo que nunca vai comentar isso com ninguém. E que se afaste da área ao redor da loja num raio de 3 quilômetros. Lúcia exclamou, por quê? Minha mãe não fez nada de errado. Porque eu quero encerrar os boatos. Laura interrompeu. Já viram você saindo da loja com o vestido. Não quero jornalistas fuçando. Vão dizer que a Maison Zara tem segurança frouxa.
Maria permaneceu em silêncio. Laura tirou um papel e uma caneta, empurrou sobre a mesa. Assine. Ou eu não prometo ficar calada. Lúcia se levantou de súbito. A senhora é cruel demais. Laura ignorou. Maria segurou a mão da filha e a fez sentar de novo. Lúcia, quieta. Não. A senhora não devia assinar. Por que tem que ir embora se foram eles que erraram? Eles humilharam a senhora, rasgaram meu vestido, nos ofenderam e mesmo assim a senhora abaixa a cabeça? Laura sorriu de lado. Essa menina é esperta. Mas precisa aprender o lugar dela. Maria, tremendo, pegou a caneta, olhou para a filha, depois para o papel. O silêncio pesou. Desculpa, Lúcia, ela murmurou, e assinou. Laura pegou o papel, guardou na bolsa. Ótimo. A partir de agora, não apareça perto de onde eu trabalho. Ela se levantou, deixou a xícara pela metade e saiu do café com ar de superioridade. Lúcia a olhou com os olhos vermelhos. Eu odeio ela. Eu odeio a forma como tratam a senhora. Maria apertou a mão da filha. Às vezes, ficar em silêncio é a única forma de sobreviver, Lúcia. Mas eu não quero viver assim. Eu quero dizer a verdade. Eu quero que alguém fique do nosso lado. Maria abaixou a cabeça. Ninguém fica do lado dos pobres, filha. Naquela noite, Lúcia não jantou. Ficou encolhida perto da janela, abraçando seu caderno. O nome Isabel Teixeira ainda aparecia nitidamente. Mãe, disse ela, amanhã eu quero ir à biblioteca. Maria a olhou surpresa. Pra quê? Quero encontrar alguém que fique do nosso lado. Na manhã seguinte, Lúcia pegou emprestado o cartão da professora e foi sozinha à biblioteca da cidade. Passou horas pesquisando no computador. Finalmente, em uma página de notícias antiga, encontrou a foto de uma mulher de meia idade, cabelo grisalho, rosto gentil com a legenda Isabel Teixeira, símbolo da moda ética e da justiça social. Lúcia murmurou, se ela for mesmo assim, então ela vai escutar. Naquela noite, com a mãe já dormindo, Lúcia voltou ao lixo atrás da loja e conseguiu recuperar a carta antiga que Laura havia jogado fora. Por sorte, ela ainda estava lá amassada, mais legível. Ela acrescentou uma linha no final. Se a senhora for Isabel Teixeira, por favor, escute a minha história. Lúcia colocou a carta em um envelope novo, colou e escreveu do lado de fora, para Isabel Teixeira estilista. Ela ainda não sabia como iria enviar. Mas isso não apagava a pequena esperança acesa em seu coração. 2 dias depois do encontro no café, Maria recebeu outra ligação. Desta vez, não era ameaça. Era um comunicado oficial da empresa. Senhora Fernandes, uma voz educada soou ao telefone, de acordo com o relatório da gerente da filial e as imagens da câmera de segurança, decidimos encerrar o contrato de trabalho com a senhora, com efeito imediato. Não, por favor, me escutem. Eu não roubei. Eu pensei que era coisa descartada, Maria disse, com a voz trêmula. Lamentamos, mas o caso foi verificado. Não podemos continuar com alguém que violou o princípio da honestidade. O som do desligar soou no silêncio. Maria ficou parada, segurando o telefone, os joelhos quase cedendo. Lúcia, sentada ao lado da mesa, olhou para a mãe sem piscar. Mãe, o que aconteceu? Maria balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, perdeu o emprego. Lúcia não conseguiu dizer nada. Caminhou até ela e a abraçou por trás. Não tem problema, mãe. A gente pode procurar outro. Você não entende, Maria chorava. Eu não perdi só o emprego, perdi a confiança de quem me conhecia. A Laura mandou carta de aviso para outras lojas. Lúcia ficou pasma. Ela mandou carta para prejudicar a senhora? Ela quer que eu desapareça do mercado. Que eu me curve para sempre, disse Maria, com a voz embargada. Nos dias seguintes, Maria andou por todos os cantos procurando trabalho. Tentou em lavanderias, padarias, até para limpar casas.
Mas bastava perguntarem onde a senhora trabalhou antes, e ela responder, na Maison Zara, que os olhares mudavam. Ah, sentimos muito. Já temos gente suficiente. Desculpe, precisamos de alguém com ficha mais limpa. Outros eram diretos. Soube que a senhora teve um problema com uma peça de coleção. Infelizmente, não podemos contratá-la. Maria voltava para casa, os sapatos gastos arrastando na calçada. O vento frio batia em seu rosto abatido. Às vezes, ela chegava tarde, com os pés sangrando de tanto andar. Lúcia esperava com um prato de sopa fria, sem dizer uma palavra. Numa dessas noites, Maria voltou mais tarde que o normal. Quando abriu a porta, desabou no chão. Mãe! Lúcia gritou, correndo para ampará-la. Cortei a mão, vidro quebrado no bar, disse Maria, os dentes batendo de frio. Me mandaram limpar banheiro. Mas hoje me mandaram embora. Disseram que eu não sirvo. Lúcia olhou a mão sangrando da mãe, correu para pegar algodão e antisséptico. Os olhos dela estavam vermelhos. Mãe, não vai mais procurar emprego. Fica em casa comigo. Eu posso parar de estudar. Posso catar latinha, vender bala, só quero que a senhora fique bem. Maria caiu no choro. Não. Você tem que estudar. Você tem que sair dessa vida. Nem que eu morra, eu não vou deixar você voltar pro mesmo lugar que eu. Alguns dias depois, quando o sol finalmente apareceu, a dona Cláudia, síndica da pensão, bateu à porta. Maria, pode sair um minutinho? Maria saiu ao corredor, o rosto pálido, olhos fundos pela falta de sono. Recebi um aviso. A senhora está com 2 meses de aluguel atrasado. Por favor, me dê mais um tempo. Assim que eu arrumar trabalho, eu pago tudo. Não é que eu não entenda, disse Dona Cláudia. Mas o dono do prédio tá cobrando. Aqui tem muita gente desempregada. Não quero te tirar daqui, mas... Eu entendo, Maria murmurou. Quando acha que pode pagar? Daqui a 2 semanas. Eu prometo. Espero que sim. Cláudia tirou do bolso uma notificação de cobrança e entregou para Maria assinar. Eu também já fui mãe solteira. Mas minha paciência também tem limite. Naquela noite, Lúcia não viu a mãe comer nada. Maria apenas ficou sentada em silêncio, o olhar perdido no vazio, como se todo o mundo tivesse virado as costas para ela. Lúcia levou para a mãe uma tigela de macarrão instantâneo feito às pressas. Come, mãe. Come você. Eu não estou com fome. Mãe, come. Se a senhora ficar com fome, não vai ter forças para continuar procurando trabalho. Eu não preciso de vestido branco, não preciso de nada, só preciso que a senhora fique bem. Maria olhou para a filha e depois escondeu o rosto nas mãos. Me desculpa, eu sou uma péssima mãe. Lúcia balançou a cabeça e abraçou a mãe com força. A senhora não é ruim. Só teve o azar de cruzar com gente má. Na manhã seguinte, Maria acordou cedo, tentando consertar uma roupa velha para continuar procurando emprego. Lúcia sentou-se para fazer trança no cabelo, as mãos tremendo sem parar. Mãe, hoje eu não vou para a escola. Por que não? Maria perguntou surpresa. Porque eu não consigo me concentrar. Eu não consigo ficar sentada numa sala enquanto a senhora anda a cidade inteira. Lúcia, você. Eu não estou pedindo permissão. Só estou avisando. Disse Lúcia com firmeza. Maria pensou em argumentar, mas ao ver o olhar decidido da filha, ficou em silêncio. Aquela menina de 10 anos já era mais madura do que sua idade. Durante todo o dia, Lúcia acompanhou a mãe por cada rua, cada loja. Em todos os lugares, a resposta era ou não. Houve até uma padaria que fechou a porta assim que elas se aproximaram. Lúcia reconheceu a mulher dentro da loja, era uma cliente da Zara. A mulher olhou para Maria como se ela fosse impura. Não entra aí, mãe. Vamos para outro lugar. Lúcia puxou a mãe para longe.
Quando a tarde caiu, as duas sentaram-se na calçada, dividindo o pão seco que o senhor Juliano havia deixado pela manhã. Mãe, se um dia eu desaparecesse, a senhora ia ficar triste? Maria ficou paralisada. Por que você está dizendo isso? Porque eu pensei que se eu não estivesse aqui, a senhora talvez sofresse menos. Maria gritou, Lúcia. Nunca diga isso. Você é o único motivo pelo qual eu ainda estou viva. Lúcia estava com os olhos cheios de lágrimas. Mas eu também sou o motivo da senhora ter perdido tudo. Maria abraçou a filha com força, a voz embargada. Não. Você é a minha única esperança. Nunca pense que é um fardo. Naquela noite, enquanto Maria já dormia, Lúcia ficou sozinha à mesa, segurando o envelope com o nome de Isabel Teixeira. Ela sabia que não podia enviar pelo correio, não tinha um endereço exato. Mas se lembrava de ter visto um escritório pequeno perto do bairro da Moda onde alguém havia mencionado o nome Isabel numa propaganda antiga. Lúcia escreveu no envelope, do escritório Isabel Teixeira, centro da cidade, número 31. De manhã cedo, saiu de casa em silêncio, sem dizer nada à mãe. Com o envelope apertado contra o peito, atravessou ruas empoeiradas, passou por zonas industriais e placas descascadas, até avistar um prédio de vidro modesto com uma placa discreta, Estúdio de Moda Isabel Teixeira. Inspirou fundo e entrou, com o coração cheio de determinação como uma pequena soldada em uma guerra invisível. O número 31 ficava encravado no meio do centro da cidade, uma região com muitos escritórios de moda, ateliês e estúdios de fotografia. A fachada de vidro refletia a luz da manhã, parecendo fria e distante. Lúcia ficou um tempo parada diante da porta, apertando o envelope, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Lá dentro, uma recepcionista de camisa preta e coque bem preso usava um crachá com o nome Sofia Almeida. Lúcia se aproximou e disse timidamente, com licença, eu queria entregar uma carta para a senhora Isabel Teixeira. Sofia olhou a menina de cima a baixo. Você é estudante? O que precisa enviar? É só uma carta. Muito importante. Para a senhora Isabel. Sofia franziu a testa. Você tem hora marcada? Lúcia balançou a cabeça. Não, mas se ela ler essa carta, tenho certeza que vai entender. É sobre um vestido. A mulher parecia prestes a recusar, mas ao ver o olhar suplicante e o rosto magro da menina, suspirou. Me dá aqui. Não prometo que ela vai ler, mas eu coloco na mesa dela. Lúcia abaixou a cabeça e entregou a carta com as duas mãos. Muito obrigada. De verdade. Quando Lúcia voltou para casa, Maria andava de um lado para o outro em frente à porta, aflita. Ao ver a filha, gritou. Lúcia! Onde você estava desde cedo? Achei que tinha acontecido alguma coisa. Lúcia abraçou a mãe. Fui entregar uma carta. Para a única pessoa que pode nos ajudar. Uma carta? Maria estava confusa. Para quem? Isabel Teixeira, Lúcia sussurrou. A estilista que criou aquele vestido. Maria ficou boquiaberta. Como você achou o endereço? Pesquisei na biblioteca. Depois fui a pé. Não tinha selo, nem dinheiro pro correio, então levei pessoalmente. Maria olhou a filha emocionada. Você não deveria carregar esse peso, Lúcia. Mas ninguém vai fazer isso por nós, mãe. 3 dias se passaram. Nenhuma resposta. O silêncio voltou a envolver Maria e Lúcia como uma maldição. E então, algo pior aconteceu. A senhora Cláudia, administradora do cortiço, voltou, desta vez acompanhada de um homem forte chamado Ramon, o segurança do lugar. Maria, disse Cláudia friamente, o prazo final chegou. A senhora ainda não pagou o aluguel. Por favor, me dê mais alguns dias, estou quase conseguindo um emprego num restaurante. Já te dei 2 semanas. Você disse quase há mais de 1 mês. O proprietário foi claro. Ramon olhou para Maria e suspirou. Não quero tirar ninguém, mas tenho que cumprir ordens. Lúcia correu até a mãe. Nós vamos sair.
Mas não toquem nas coisas da minha mãe. Ninguém vai tocar em nada, disse Ramon. Mas amanhã é o prazo final. Se não tiverem saído, vamos chamar o caminhão de mudança. Maria assentiu, o rosto sem cor. Nós vamos sair. Lúcia apertou a mão da mãe. Mãe, para onde a gente vai? Qualquer lugar que tenha espaço vai ser nosso lar. Naquela noite, Maria arrumou tudo, algumas roupas, os cadernos de Lúcia, uma foto antiga das duas quando Lúcia era bebê, e o vestido branco rasgado, guardado num saco plástico separado. Mãe, por que ainda guarda esse vestido? Porque eu não quero esquecer essa lição, disse Maria, a voz rouca. Lúcia olhou para o vestido. Já não sentia mais empolgação nenhuma. Agora ele era símbolo de humilhação, de sonhos pisoteados. Na manhã seguinte, quando as duas estavam prestes a sair do cortiço, uma mulher elegantemente vestida apareceu na entrada do beco. Com licença, aqui é a casa da senhora Maria Fernandes? Perguntou a mulher. Sou eu, Maria respondeu com cautela. Meu nome é Verônica Moreira. Vim do escritório da senhora Isabel Teixeira. Lúcia e Maria se entreolharam, atônitas. Recebemos a carta da sua filha, disse Verônica, com os olhos marejados ao olhar para Lúcia. A senhora Isabel leu e ficou muito comovida. Ela quer convidar as duas para uma conversa em particular. Conversar? Maria exclamou. É sério? Sim. E, se possível, a senhora Isabel gostaria de ouvir a história inteira. Ainda hoje. Lúcia chorou. Maria quase não conseguia ficar de pé. Quer dizer que alguém finalmente quer nos ouvir? Verônica assentiu. A senhora Isabel valoriza a verdade. Ela disse que, se alguém ousa pisar na dignidade de uma mãe pobre, ela será a primeira a se levantar contra isso. Uma hora depois, mãe e filha estavam sentadas numa sala acolhedora e cheia de luz no escritório principal de Isabel Teixeira. Quadros de moda enfeitavam as paredes, vestidos finos estavam cuidadosamente expostos. Um mundo totalmente diferente de tudo que elas conheciam. Isabel entrou. Era uma mulher mais velha, cabelos grisalhos presos num coque, rosto sereno, usando um casaco creme e óculos de armação fina. Você é a Lúcia? Isabel perguntou com doçura. Lúcia se levantou e assentiu. Sim, fui eu que escrevi a carta. Eu li. E quero te agradecer. Nem todo mundo tem coragem de colocar sua dor em palavras. Isabel se virou para Maria. A senhora é a mãe dela? Sim, me desculpe por ter causado problemas. Não tem que pedir desculpas, interrompeu Isabel. Conheço muito bem a Laura Martins. Ela já causou muitos problemas para minha empresa. E forçar você a assinar aquele documento foi completamente ilegal. Maria arregalou os olhos. Sério? Sim. Estou investigando tudo. Mas antes de mais nada, quero oferecer um lugar para vocês aqui, na moradia dos funcionários, enquanto isso se resolve. É o mínimo que posso fazer. Lúcia tinha os olhos marejados. Isso não é um sonho, né? Isabel sorriu e acariciou o cabelo da menina. Não é um sonho. Às vezes, a justiça só precisa ser acordada por uma voz pequena. À tarde, Maria e Lúcia foram acomodadas em um pequeno quarto acolhedor no alojamento do escritório. Havia cama limpa, cobertor quente e refeição quente, coisas das quais já nem se lembravam mais da sensação. Lúcia sentou-se diante da janela, olhando para o jardim nos fundos, com o coração tomado por sentimentos estranhos e intensos. A mãe se aproximou e sentou-se ao lado dela. Mãe, vai ficar tudo bem, né? Maria segurou a mão da filha. Talvez ainda venham dificuldades. Mas pelo menos, não estamos mais sozinhas. Lúcia assentiu, depois disse baixinho, já amanhã eu quero voltar até a loja da Dona Laura. Mas não para devolver o vestido. Quero dizer a ela que eu não tenho mais medo. Lúcia acordou cedo no dia seguinte, com o coração pesado. Mesmo tendo sido acolhida por Isabel Teixeira, ainda não sentia paz.
A humilhação imposta por Laura Martins, a cena da mãe sendo insultada, tudo ainda estava ali, como um corte que ainda não cicatrizou. Ela saiu do quarto e viu Maria dobrando as cobertas. Mãe, hoje fica aqui descansando, tá? Lúcia disse em voz baixa. Quero sair um pouco. Maria ergueu o olhar. Vai para onde tão cedo, filha? Lúcia respondeu baixinho, só quero caminhar um pouco. Preciso respirar. Maria pousou a mão no ombro dela, olhou fundo nos olhos da filha e assentiu suavemente. Volta logo. Lúcia abraçou a mãe com delicadeza e saiu, levando dentro de si uma determinação ardente. Ainda era cedo, as lojas do bairro nem tinham aberto. Lúcia caminhou silenciosamente pelas ruas conhecidas. Seus pés a levaram de volta ao lugar onde tudo tinha acontecido, La Maison Zara, onde sua mãe trabalhava, onde os sonhos e a dignidade das duas foram despedaçados. A loja ainda estava fechada, mas o gerente do turno da manhã, um jovem chamado Miguel, estava limpando os vidros da fachada. Lúcia se aproximou e disse suavemente, Senhor Miguel. Miguel levantou o olhar, surpreso. Lúcia? Eu só quero ver a dona Laura, ela disse diretamente. Miguel hesitou. Ela não vem a essa hora. Aconteceu alguma coisa? Lúcia encarou o vidro refletindo seu próprio rosto. Eu preciso falar com ela. Só mais uma vez. Miguel coçou a cabeça e suspirou. Olha, eu sei que o que aconteceu foi injusto. Vi ela jogando sua carta no lixo. Fui eu quem a tirou de lá e leu. Lúcia arregalou os olhos. Você, leu? Sim. E senti vergonha. Trabalho aqui há 2 anos, nunca tive coragem de falar nada. Mas você, com só 10 anos, teve. Lúcia abaixou a cabeça. Mas isso não mudou nada. Não. Mas pelo menos mostrou que você não ficou em silêncio. E às vezes, isso já é o começo de algo. Lúcia apertou os lábios, as mãos cerradas. Se a dona Laura vier, diga a ela que eu não tenho mais medo. Eu vou dizer, Miguel assentiu. Eu prometo. Lúcia se virou e saiu apressada, como se parar significasse desmoronar. Ela caminhou sem rumo, até que os pés a levaram de volta à favela Vila Esperança, o lugar que antes era a casa. Agora, o antigo quarto onde vivia com a mãe já tinha novos ocupantes, uma família numerosa, com móveis amontoados na porta. Lúcia ficou parada olhando por um tempo, depois virou as costas. No caminho, passou por uma lan house conhecida. O senhor João, dono do lugar, estava limpando poeira dos teclados. Lúcia? Meu Deus, quanto tempo! Lúcia sorriu com tristeza. Eu só estava passando. João a olhou com atenção, largou o pano e disse, ventre, senta um pouquinho. Guarda os últimos minutos do dia pra gente especial. Lúcia entrou e sentou-se na mesma cadeira de sempre. A tela estava desligada, mas ela conseguia ver perfeitamente a imagem da princesa de vestido branco girando sob as luzes. Sabe, João falou baixo, uma vez perguntei a um cliente rico por que, mesmo vestindo roupas caras, ninguém achava ele mais bonito. E ele respondeu, porque temos dinheiro, não precisamos sonhar como aquele lixo por aí. Lúcia olhou para ele, sentindo uma pontada no peito. Fiquei tremendo de raiva, mas sorri. Sorri porque sei que a beleza não vem do preço da roupa. Vem do olhar que sabe sonhar, como o seu. Lúcia sussurrou, mas agora eu não tenho coragem de sonhar mais. Você precisa sonhar, disse João, os olhos brilhando. Sonhar é o jeito que os pobres encontram para não morrer em silêncio. Lúcia agradeceu e foi embora. Começou a chover. Não muito forte, mas o bastante para molhar sua roupa fina. Ela não levou guarda-chuva. Os sapatos velhos estavam com o calcanhar rasgado, a água entrou e gelou seus pés. Numa esquina, viu o senhor Juliano recolhendo lixo próximo a uma lixeira pública. Lúcia? Por que está toda molhada assim? Lúcia balançou a cabeça. Estou bem. O senhor Juliano tirou o casaco fino que usava e colocou nos ombros dela. Não.
Quem está bem não anda na chuva com esse olhar triste. Lúcia tremia. Eu não sei mais o que fazer, tio. Não sei para onde tudo isso vai. Às vezes penso, se eu não existisse, talvez minha mãe não sofresse tanto assim. O senhor Juliano sentou-se num banco de pedra e deu tapinhas leves no ombro dela. De novo com isso. Você já disse isso antes. E eu também já disse, você é o único motivo da sua mãe continuar viva. Nunca repita isso. Lúcia ficou em silêncio. O senhor Juliano continuou, você não pode mudar o mundo inteiro. Mas pode manter seu coração intacto. Pode guardar seu sonho. Um vestido branco agora parece só um sonho bobo. Não. Aquele vestido não é bobo. Ele representa a fé. E se alguém pisa nessa fé, então quem está vazio por dentro são eles. Lúcia desabou. Chorou pela primeira vez em muitos dias. Não gritou, apenas chorou em silêncio, como uma chuva interna se misturando à chuva que caía do céu. Já era quase noite quando Lúcia voltou ao alojamento de Isabel Teixeira. A porta do quarto estava aberta, a mãe sentada na cama, o rosto preocupado. Onde você esteve o dia todo? Maria perguntou, a voz trêmula. Lúcia entrou, jogou o casaco molhado na cadeira, sem dizer nada. Você chorou, Maria disse suavemente, abraçando a filha. Desculpa, mãe, Lúcia soluçou. Eu tentei ser forte, mas tô tão cansada. Você não precisa se forçar mais, Maria sussurrou. Só precisa ser a Lúcia. A menina com o coração mais bonito que eu já conheci. Lúcia abraçou a mãe ainda mais forte. E, enquanto a noite caía, duas mães e filhas se abraçavam, buscando um pouco de calor em um mundo frio demais. No dia seguinte, Verônica Moreira voltou com o rosto sério. A senhora Isabel já tem uma decisão final, disse ela. E quer anunciá-la à imprensa. Mas tem uma condição, ela quer saber se Maria e Lúcia aceitam aparecer publicamente. Maria ficou atônita. Aparecer publicamente? Sim. Ela quer levar pessoalmente as duas ao palco do próximo evento beneficente. Como símbolo de coragem e justiça. Lúcia segurou a mão da mãe. A gente consegue, mãe? Maria olhou para a filha e assentiu devagar. A gente não tem mais nada a perder, Lúcia. Verônica sorriu. Então se preparem. Um novo vestido branco está esperando por você. Lúcia ficou atônita. Eu vou usar vestido branco de novo? Sim. Mas dessa vez, não será uma peça que outros desprezaram, será o seu vestido, Lúcia. Naquela manhã, o clima no prédio da empresa de Isabel Teixeira parecia diferente. O céu estava mais limpo, o sol mais dourado do que o habitual. Lúcia usava um vestido simples cor bege que Verônica havia separado para ela, o cabelo penteado com cuidado e preso com uma fita branca. Ela já não era mais a menina encolhida sob a chuva fria de antes, mas uma nova Lúcia serena, forte. Maria segurava a mão da filha enquanto as duas subiam até o terceiro andar, onde ficava o escritório particular de Isabel Teixeira. Pelo caminho, os funcionários cumprimentavam com olhares acolhedores. Todos já haviam ouvido a história de Lúcia, e ninguém havia ficado indiferente. Diante da porta de vidro onde se lia em letras elegantes o diretora-geral Isabel Teixeira, Verônica sorriu levemente. Pronta. Lúcia assentiu. A porta se abriu, e Isabel estava de pé junto à janela, segurando uma xícara de chá. Bom dia, mãe e filha, ela disse com um sorriso gentil. Entrem, por favor. Obrigada por nos dar esta oportunidade, disse Maria, curvando-se levemente. Isabel colocou a xícara sobre a mesa. Não me agradeça. Foi a Lúcia quem me fez agir. Aquela carta me fez lembrar da minha própria infância. Lúcia se sentou e olhou para ela. A senhora também foi pobre? Isabel assentiu. Tão pobre que eu pegava retalhos de tecido da oficina para costurar vestidos para minhas bonecas. Já me chamaram de uma menina esfarrapada cheia de sonhos. Mas foi com aqueles retalhos que aprendi a enxergar beleza naquilo que os outros rejeitam.
Maria permaneceu em silêncio. Isabel continuou: mandei investigar. A senhora Laura Martins não apenas agiu com crueldade, como também vendia os modelos de coleção por fora, culpando os funcionários sempre que algo dava errado. Eu já tinha ouvido rumores, mas graças à carta da sua filha, tive motivos para abrir todos os arquivos. Lúcia apertou as mãos. A senhora vai fazer o que com ela? Isabel sorriu com firmeza nos olhos. Entreguei todas as provas ao departamento jurídico. Ela será investigada. E será demitida ainda hoje. Maria arregalou os olhos. É sério? Verônica confirmou com a cabeça. O fax com a notificação oficial foi enviado à filial da Maison Zara esta manhã. Lúcia olhou para a mãe. Ouviu, mãe? A senhora não estava errada. Agora eles sabem da verdade. Isabel se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de Maria. A senhora não apenas merece um pedido de desculpas. A senhora merece uma nova chance. Mas eu só sei limpar, murmurou Maria. Então vai aprender. Vou pagar integralmente o curso de costura técnica no nosso centro de formação. Se aceitar, pode começar no próximo mês. Maria levou a mão à boca, os olhos marejados. Eu não sei nem o que dizer. Lúcia sorriu, segurando firme a mão da mãe. Aceita, mãe. Esse é um novo começo. Isabel olhou para Lúcia. E quanto a você? Se eu te convidar para ser modelo mirim no nosso próximo desfile beneficente, aceita? Lúcia arregalou os olhos. Eu vou poder subir no palco? Não para mostrar o vestido, mas para contar sua história. O vestido é só a ponte. Você é o coração. Lúcia respondeu com a voz embargada: eu aceito. Uma semana depois, o saguão principal do Centro Cultural da cidade foi lindamente decorado. O público havia lotado os assentos bem antes do horário. Muitos eram figuras influentes do mundo da moda e da imprensa. Um enorme cartaz pendurado ao centro do palco dizia: cerimônia de homenagem à justiça e à beleza verdadeira Isabel Teixeira. Nos bastidores, Lúcia estava com Verônica, as mãos suadas de nervosismo. Tudo bem com você? Verônica se abaixou e perguntou baixinho. Lúcia assentiu. Agora estou pronta. Não tenho mais medo. O vestido que Lúcia usava havia sido feito sob medida, tecido branco puro, gola alta, rendas delicadas nos punhos, e uma saia suavemente rodada elegante, sem ostentação. O modelo se chamava Esperança, aprovado pessoalmente por Isabel. Você está linda, Verônica sussurrou. E você merece isso. Na plateia, a música começou. O apresentador entrou no palco e leu uma introdução solene. Em seguida, um vídeo curto foi exibido, mostrando imagens de Lúcia descrevendo sua carta, cenas da favela onde morava, a mão ferida da mãe. Então, as luzes se apagaram por alguns segundos. Um feixe de luz dourada iluminou o centro do palco. Lúcia entrou, passos suaves. O silêncio era absoluto. Ela respirou fundo e começou a falar ao microfone. Eu sou Lúcia. Um dia, usei um vestido que disseram não ser para mim. Me chamaram de um lixo igual à mãe. Mas hoje eu não tenho mais vergonha. Murmúrios percorreram o auditório. Lúcia continuou. Porque minha mãe me ensinou a sonhar. Porque alguém acreditou que sonhar não é um luxo. E porque eu quero dizer a todos que já foram rejeitados, que vocês não estão sozinhos. O teatro explodiu em aplausos. Maria, sentada na primeira fileira, tinha o rosto coberto de lágrimas. Isabel colocou a mão em seu ombro. Sua filha é maravilhosa, disse baixinho. Maria assentiu. Ela é mais do que maravilhosa. Após o desfile, muitas pessoas foram cumprimentar mãe e filha. Repórteres pediram entrevistas, emissoras quiseram filmar. Isabel Teixeira organizou uma pequena celebração nos jardins da empresa. Lá, Maria assinou oficialmente o contrato de formação profissional, e Lúcia foi convidada para ser o rosto da campanha O Toque de Justiça ou da marca.
durante a festa, um homem de terno se aproximou. Ele se apresentou como Ricardo Mendes, repórter de política e sociedade do Jornal Nacional. Quero escrever sobre vocês duas, disse ele. Não para vender jornal, mas para lembrar às pessoas que a injustiça existe. Mas a coragem também. Lúcia abaixou a cabeça. Se o senhor puder, escreva o nome da minha mãe primeiro. Ela é quem foi corajosa de verdade. Ricardo assentiu. Prometo. Verônica se aproximou, sorrindo. Mais uma coisa. Lúcia, amanhã haverá a reunião disciplinar da senhora Laura Martins. Quer participar? Lúcia ficou imóvel. Seus olhos não mostravam desejo de vingança, mas sim a ânsia de ver a verdade reconhecida. Eu vou, disse firme. Pela minha mãe. Por mim. E pelas crianças como eu, que ainda não tem ninguém para defendê-las. A reunião foi realizada numa sala de vidro na sede da empresa Isabel Teixeira. Era um espaço solene, onde não havia espaço para mentiras ou aparências. No centro, uma mesa longa, cercada por membros do conselho administrativo e representantes legais da empresa. Lúcia e Maria foram conduzidas por Verônica por uma entrada lateral. Sentaram-se no fundo da sala, mas conseguiam ver claramente todos os envolvidos. Laura Martins já estava presente. Ela usava um terno cinza elegante, o cabelo preso, o rosto com uma calma artificial. Ao lado dela, seu advogado pessoal, um homem de meia idade com expressão fria. Mas o olhar de Laura vacilou ao ver Lúcia sentada no fundo. Ela desviou o olhar como se não conhecesse. A reunião começou. Isabel Teixeira levantou-se e falou com firmeza. Estamos reunidos hoje para deliberar sobre a demissão da senhora Laura Martins, ex-gerente de uma das unidades principais da nossa marca. Apresentarei o relatório. A assistente exibiu imagens e documentos. Havia e-mails enviados por Laura vendendo modelos para fora, provas de entregas feitas por intermediários, gravações de conversas onde ela obrigava funcionários a assumir culpas. E mais grave ainda, disse Isabel, a senhora Laura ofendeu, ameaçou e abusou de seu poder para ferir a dignidade de uma funcionária inocente, Maria Fernandes, e de sua filha, Lúcia. Sussurros começaram a se espalhar pela sala. Laura falou, tentando manter a calma. Não nego os e-mails. Mas agi assim para proteger a imagem da marca. O caso da Maria foi uma medida necessária para evitar escândalos maiores. Isabel a encarou nos olhos. Pisar na dignidade dos pobres e usar uma criança como escudo é a sua forma de proteger uma marca? Laura ficou calada. O advogado de Isabel continuou. Com base nas cláusulas do contrato de trabalho, as atitudes da senhora Laura violaram gravemente a ética profissional, o regulamento interno e os princípios de proteção aos funcionários vulneráveis. Solicitamos sua demissão imediata, sem indenização, e o encaminhamento do caso às autoridades. Um dos membros do conselho perguntou. Alguém se opõe? A sala permaneceu em silêncio. Lúcia olhou para Laura. Ela estava de cabeça baixa, pela primeira vez na vida sem confiança. Sem óculos escuros. Sem poder. Apenas uma mulher derrotada. Naquele meio-dia, mãe e filha voltaram para o alojamento onde estavam hospedadas e foram recebidas calorosamente pelos funcionários. O velho cozinheiro chamado Jorge, um personagem coadjuvante desde os primeiros dias, trouxe para Lúcia um bolinho em forma de estrela, coberto com glacê branco. A nossa princesinha merece algo bem doce, disse ele, com os olhos úmidos. Lúcia sorriu e o abraçou. Obrigada, tio Jorge. Naquela noite, Maria sentou-se na varanda, segurando uma xícara de chá quente, olhando para o jardim iluminado por luzes coloridas. Lúcia deitou a cabeça no colo da mãe, passando os dedos com delicadeza sobre o vestido branco novinho que usava, um presente exclusivo feito por Dona Isabel. O que a senhora acha da nossa nova vida? Lúcia perguntou baixinho. Maria olhou para o céu. É como sair de um porão escuro e finalmente ver o sol. Lúcia sorriu. E a senhora não deixou que eu perdesse a minha luz. Maria se abaixou e beijou a testa da filha.
Ninguém pode tirar a luz que há dentro de você, Lúcia. Porque você mesma é a luz. 3 meses depois. Na cerimônia de formatura do curso profissionalizante de costura do Centro de Formação Isabel Teixeira, Maria subiu ao palco para receber o certificado de honra aluna destaque da turma. Usava uma camisa branca simples, mas seu rosto brilhava, iluminado como quem nunca tivesse conhecido a dor. Lúcia estava sentada na primeira fila, tirando fotos sem parar. Ao lado dela estavam o Sr. Juliano, o tio João da Lan House, a amiga Camila e sua mãe, todos tinham vindo celebrar. Lúcia! Olha aqui para a câmera! Gritou João, clicando mais uma foto. Lúcia deu um grande sorriso. Já estava mais crescida, mas os olhos ainda carregavam o mesmo brilho, o brilho de quem nunca deixou de ter esperança. Verônica aproximou-se e pousou levemente a mão no ombro da menina. A Isabel mandou avisar: é melhor você se preparar para o desfile de outono. Ela quer que você seja a modelo principal. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Eu? Sim. E você vai usar novamente o vestido Esperança. Desta vez, não apenas para contar sua história, mas para inspirar outras. Lúcia olhou para a mãe. Maria assentiu com um sorriso. Vai, princesa. Você não está só contando a nossa história, está dando voz a milhares de outras que precisam ouvir. Dias depois, Lúcia estava no palco do desfile de outono, sob holofotes dourados, diante de milhares de pessoas. Ela já não era mais a menina que se escondia atrás da cortina ouvindo a mãe ser humilhada. Ela era contadora de histórias. Aquela que saiu das sombras com os pés descalços, vestindo um vestido branco e carregando um coração cheio de orgulho. Ela caminhou com firmeza, girou com elegância, e parou diante do microfone. Existem coisas que ninguém pode tirar de nós. Como a fé. Como a dignidade. Como o sonho de um vestido branco. O público levantou-se aplaudindo em pé. Na plateia, Maria chorava, mas desta vez, eram lágrimas de alegria. Isabel Teixeira, sentada mais atrás, apertava a mão de Verônica e disse baixinho: já vi centenas de modelos. Mas nenhuma como essa menina. Verônica sorriu. Porque ela não está apenas desfilando. Ela está caminhando por milhões que um dia foram tratados como o lixo. No final do evento, Lúcia foi levada aos bastidores, onde encontrou uma menininha mais nova, chorando em silêncio. Está tudo bem? Lúcia perguntou. Meu vestido rasgou, todo mundo riu de mim, respondeu a garotinha. Lúcia se abaixou, tirou o laço branco do próprio cabelo e prendeu no ombro do vestido da menina. Agora você tem um vestido de princesa, disse sorrindo. E sabe de uma coisa? A verdadeira princesa não é quem tem o vestido mais bonito. É quem tem coragem de proteger os próprios sonhos. A menina piscou, surpresa. Depois, sorriu. Lúcia virou-se e foi embora. Leve como o vento. A história de Lúcia e Maria foi publicada em grandes revistas. Houve quem propusesse transformá-la em documentário. Mas para Lúcia, a fama não era o mais importante. O que mais lhe importava era voltar à antiga favela onde morava e entregar, uma a uma, cartinhas escritas à mão. Não importa onde você viva, você tem o direito de sonhar. E se alguém tentar esmagar esse sonho, não fique em silêncio. Fale. Porque uma verdadeira princesa nunca tem medo do escuro. A história de Lúcia e Maria nos lembra que, mesmo na pobreza ou sendo desprezados, os seres humanos merecem respeito e o direito de viver com dignidade. Ninguém tem o direito de pisotear os sonhos ou a honra de outra pessoa. É a coragem, a voz firme e a bondade que abrem as portas para a mudança. A justiça pode até demorar, mas se não nos calarmos, ela chegará. E acima de tudo, o amor de mãe, a fé e a esperança são as luzes mais fortes para atravessar qualquer escuridão. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.